Meu nome é Olivia Harrison e tenho 37 anos. Há 20 anos, meus pais me chamaram de desgraça e me expulsaram como lixo quando eu tinha 17 anos e estava grávida. Hoje, eles estavam no saguão de mármore no Hospital Memorial de Springfield. Exigiram conhecer o neto, o chefe de cirurgia cardíaca que tinham visto no noticiário. Minha mãe segurava com força sua armadura estilo Birkin da Hermès, enquanto meu pai verificava seu PC Philippe, ambos vestidos para a ocasião. Impressionar o filho da filha que eles haviam apagado. Mas eles não faziam ideia do que os aguardava no testamento a mulher que me salvou quando eles não quiseram. Antes de começarmos, por favor, reserve um momento para... Curta e inscreva-se. Mas somente se essa história realmente te tocar. Eu adoraria. Para saber de onde você está assistindo e que horas são aí. Eis o que aconteceu quando o karma finalmente veio cobrar. Deixe-me levá-lo de volta àquele momento. Noite de outubro de 2004. Eu estava na sala de estar dos meus pais. Aquela com o mármore italiano importado e um lustre que custava mais do que o carro da maioria das pessoas. E um teste de gravidez positivo em minha mão trêmula. Você está mentindo, disse minha mãe primeiro, com a voz cortante como gelo de inverno. Não, minha filha seria tão comum. Mas o segundo teste confirmou isso. E o terceiro. Meu pai não gritou. Isso teria sido indigno dele. Em vez disso, ele... Caminhei até meu quarto com passos calculados e voltei com minha mala. Aquela que eles tinham comprado para a minha suposta faculdade. Visitas guiadas. Ele a colocou perto da porta da frente com precisão cirúrgica. Você tem 10 minutos? Ele disse, ajustando o anel de formatura de Yale. Leve o que servir. Deixe as chaves de casa sobre a mesa. Pai, por favor. Você não é nosso. Filha, não mais. Ele virou o retrato da família na lareira com a face para baixo. Aquele em que todos nós vestíamos branco combinando. Camisas e sorrisos falsos. Nossa filha não abriria as pernas para um garoto qualquer e destruiria tudo o que construímos. A mãe estava parada ao lado do relógio de parede, examinando sua manicure. Não nos ligue. Não volte. Nós vamos. Conte a todos que você vai estudar no exterior. Owen, o garoto que me prometeu para sempre. Ele já tinha sido aceito em Stanford. Seus pais tinham advogados. O futuro dele importava mais do que o meu. Ou o dos nossos filhos. Ele bloqueou meu número no mesmo dia em que eu contei para ele. 10 minutos. Esse foi todo o tempo que me deram para empacotar 17 anos sendo a filha deles. Peguei roupas, o colar da minha avó que eles tinham esquecido, e os $227 do meu caixa de joias. A fechadura estalou atrás de mim como o martelo de um juiz. Final. Irreversível. Dormi no Riverside Park naquela noite, debaixo do gazebo onde Owen me beijou pela primeira vez. 3 noites depois, acordei com alguém sacudindo meu ombro delicadamente. Não, um policial ou um tarado. Uma mulher na casa dos 70 anos, usando um casaco de cachemire e genuína. Preocupação. Filha, você vai morrer congelada aqui fora. Helena Rossi tinha sido passeando com seu poodle idoso ao amanhecer, uma rotina que mantinha desde a morte do marido. Ela me viu encolhida naquele parque. Banco, minha mala como travesseiro, e algo nela se quebrou. Ou talvez algo tenha se curado. Estou bem, menti, entre dentes batendo. Não, você não está. Ela examinou meu rosto, depois minha barriga. Mesmo com apenas 2 meses, ela sabia o quão longe eu estava. Quando comecei a chorar de verdade. Não aquele choro silencioso. Lágrimas que eu havia racionado por 3 dias. Ela sentou-se ali mesmo naquele banco frio e me abraçou como se eu importasse. Venha, disse ela. Finalmente. Pierre e eu precisamos de companhia. Para o café da manhã. Carro dela cheirava a lavanda e couro. Os bancos aquecidos pareciam o paraíso. Ela nos levou de carro até West Side, para uma casa que se estendia por um terreno do tamanho de um pequeno parque. 8 quartos para uma viúva e um poodle idoso. Perdi minha filha, disse ela, simplesmente enquanto me conduzia para dentro. Acidente de carro há 5 anos. Ela estava grávida. Também. O quarto que ela me mostrou já estava preparado. Não especificamente para mim, mas para alguém. Um berço da Pottery Barn estava lá, reunidas no canto. O armário continha roupas de maternidade ainda com etiquetas. Isto agora é seu, disse ela. Sem perguntas, sem condições, todos. Merece uma segunda chance. Por quê? Sussurrei.
Ela tocou numa foto na penteadeira. Uma jovem com os olhos e o sorriso de Helena. Porque Sofia queria que eu fizesse isso. Naquela noite, dormi em uma cama pela primeira vez em 72 horas. Pierre se aconchegou aos meus pés como um guardião. Helena não apenas me deu abrigo, ela me deu um futuro. Enquanto meus pais disseram aos amigos do clube de campo que eu estava estudando na Suíça e que eu estava reaprendendo a respirar em uma creche, decorado com estrelas. Sigard chegou durante uma nevasca de fevereiro, gritando e perfeito. Helena segurou minha mão durante todo o caminho. 18 horas de trabalho de parto, sussurrando força quando eu não tinha mais nenhuma. Ela cortou o cordão umbilical. Quando lhe pedi, ela foi a primeira a segurá-lo depois de mim. Ele é brilhante, declarou ela, embora ele tivesse apenas alguns minutos. Velho, consigo ver nos olhos dele. Ela não estava errada. Sigard começou a andar aos 9 meses. Comecei a ler aos 3 anos. E fui aprovada em programas para superdotados, antes do jardim de infância, enquanto eu fiz aulas noturnas para obter meu GED e depois cursos online em uma faculdade comunitária. Helena absorvia conhecimento como outras crianças absorviam desenhos animados. Ela era dona de 3 restaurantes, Rossi's Downtown, o Beastro na Quinta Avenida e o café perto da universidade. Ela me contratou como recepcionista. Depois me ensinou sobre estoque, planejamento e margens de lucro. Você não está apenas trabalhando. Aqui, ela disse. Você está aprendendo a administrar um império. Quando Sigard tinha 7 anos, ele realizou uma cirurgia em seu ursinho de pelúcia com suturas de verdade, que ele havia praticado assistindo a vídeos do YouTube. Aos 10 anos, ele lia meus livros. Livros de anatomia. Aos 16 anos, a Faculdade de Medicina de Harvard o aceitou precocemente. Admissão. Naquele mesmo ano, Lance Mitchell entrou no Rossi's. Ele era atualizando o testamento de Helena. Ela insistia em adicionar novas cláusulas todos os anos desde que nos acolheu. Alto, firme, com gentileza, olhos expressivos e piadas terríveis. Ele me fez rir pela primeira vez em anos. Seu filho é extraordinário, disse ele enquanto tomávamos café, que acabou virando jantar. O mérito é da avó dele. Eu não estava falando da Helena. Ele sorriu. Embora ela mencionou algo interessante sobre o testamento dela. Algo sobre proteger a família que você escolhe. Mesmo assim, Helena estava planejamento antecipado. Tudo mudou quando o jornal Springfield Gazette publicou a manchete. Cirurgião de 20 anos se torna o chefe de departamento mais jovem da história do estado. A foto de Sigurd ocupava metade da primeira página. Meu filho na cirurgia. Os médicos estavam de pé diante da ala cardíaca que ele já havia revolucionado. O artigo mencionou seu nome completo. Dr. Sigard Harrison, M.D., Ph.D. Meu nome de solteira. O nome que meus pais pensavam ter enterrado. Em poucas horas, a história viralizou. Médico prodígio salva 3 vidas em uma. Dia. Cirurgião da geração Z revoluciona a cirurgia cardíaca. O Doug Hauer da vida real. Meu telefone vibrou com um número desconhecido. Quase não ouvi a mensagem de voz. Olivia, a voz da minha mãe. Depois de 2 décadas de silêncio. Precisamos conversar sobre nosso neto. Nosso neto? Não seu filho? Não Sigard? Nosso neto? Como se ele fosse um objeto que eles de repente se lembrassem de ter perdido. O e-mail continuava em seguida, enviado. Para o sistema de som do meu restaurante. Profissional. Frio. Cara Olivia. Esperamos. Espero que esteja bem. Recentemente tomamos conhecimento das notáveis conquistas de Sigard. Como seu avós. Achamos que é hora de nos reconectarmos. Eles assinaram a mensagem em seu e-mail corporativo. Harrison Industries. A empresa que eles protegeram ao me descartarem. Lance me encontrou chorando no meu escritório. Não de tristeza, mas de fúria. Eles o querem agora que ele fez sucesso, eu disse. 20 anos de nada. E agora querem reivindicá-lo. O que você quer fazer? Fazê-los desaparecer? De novo. Ele me puxou para perto. Podemos fazer isso. Mas primeiro, deixe-me verificar uma coisa. Nos documentos de Helena, ela mencionou providências para exatamente essa situação. Naquela noite, Sigard trabalhou em um turno de 16 horas, salvando 2 vidas. Ele não fazia ideia. Seus avós existiam, quanto mais que rondavam como abutres que avistaram ouro. Começaram pequenos, com uma reserva no Rossi's sob um nome falso, sentada na minha seção, me observando trabalhar.
Reconheci a esmeralda da minha mãe, anel diante do rosto dela. Ela envelheceu mal. O botox travando uma batalha perdida contra amargura. Boa noite. Sou Olivia. Ali, sabemos quem você é. Meu pai largou o cardápio, como um veredicto. Precisamos discutir sobre Cigar. Você precisa ir embora. Eles não foram. Em vez disso, chegaram pacotes ao hospital. Um Rolex Submariner para Sigurd, um conjunto de canetas Montblanc, uma primeira edição. Grey's Anatomy vale milhares. Cada cartão presente é assinado pelos seus queridos avós. Seguro os trouxe para casa. Confusa. Mãe, alguém continua me mandando coisas caras. Devo me preocupar? Devolvam-nos, eu disse. Todos eles. Lance interceptou o próximo movimento deles. Carta formal solicitando o direito de visita dos avós. Ele riu, na verdade. Ele riu enquanto lia para mim. Eles citam laços familiares estabelecidos, disse ele. Laços. Eles se separaram com isso. Ele tirou uma fotocópia do documento que haviam assinado. Anos atrás, renunciando a todos os direitos e responsabilidades parentais. Eles não te expulsaram de casa assim, Olivia. Eles te abateram legalmente, assim como quaisquer filhos que você pudesse ter, mas continuaram insistindo. Contrataram um investigador particular que seguiu a rotina de Seeger. Entraram em contato com a administração do hospital. Apresentando-se como os avós do Dr. Harrison, tentavam ser convidados para eventos de arrecadação de fundos. A gota d'água foi quando minha mãe abordou Seeger diretamente em uma cafeteria perto do hospital. Você é a cara do seu avô, disse ela. Disse bloqueando seu caminho. Desculpe. Eu te conheço? Sou sua avó, querida. Sua mãe nos criou. À parte. Mas Sigurd me ligou imediatamente. Mãe, uma mulher dizendo ser minha. Minha avó acabou de me surpreender. Devo chamar a segurança? Sim, eu disse, sempre. A ligação chegou às 2 da manhã porque Owen sempre teve um péssimo timing. Liv, sou eu. Por favor, não desligue. 20 anos e ele ainda achava que era eu. Quer dizer alguma coisa? O que você quer, Owen? Eu vi as notícias sobre o nosso. Sobre o Sigurd. Ele é incrível. Nosso filho. Agora ele era nosso filho. Quando eu era com 17 anos e apavorada, Sigurd era o meu problema. Agora que ele estava salvando vidas e fazendo, ao ler as manchetes, Owen lembrou-se de sua contribuição com o DNA. Ele não sabe que você existe, eu disse. Vamos manter assim, é isso. Não é justo. Eu tinha 18 anos, Liv. Meus pais ameaçaram fazer o quê? Me deserdar, me chutar. Te expulsam, te fazem dormir em parques grávida. Silêncio. É isso que eu pensei. Estou divorciado agora. Minha startup faliu. Perdi tudo, sua voz. Quebrou. Eu só quero saber quem ele é. Ele é do meu sangue. Sangue? Você bloqueou meu número. Quando eu mais precisei de você, seus pais entraram em contato comigo. A confissão ficou em suspenso. Eles nos tratam como uma corda no pescoço. Pensam que se eu estiver envolvido, vocês estarão mais receptivos à reconciliação. Eles se ofereceram para me ajudar, financeiramente, se eu conseguir te convencer. Desliguei. Depois, liguei para o Lance. Eles estão coordenando, eu disse a ele. Meus pais e o Owen estão planejando isso juntos. Que bom. Ele disse isso, o que me surpreendeu. Conspirações deixam provas. Me envie tudo. Ligações, e-mails, mensagens de texto. Helena foi muito específica quanto à documentação. Na manhã seguinte, Owen enviou um longo e-mail sobre os direitos de seu pai. Ele me colocou em cópia. Pais. Na parte inferior, quase escondida na assinatura, estava a linha que confirmei tudo. Consultor de relações familiares da Harrison Industries. Eles realmente o contrataram. Meus pais contrataram o homem que me abandonou para me manipular e me fazer deixá-los chegar perto. Sigurd. Helena tinha razão em tudo. Família não é de sangue. É uma escolha. E algumas escolhas, uma vez feitas, não podem ser desfeitas. Se você já teve que se opor a algo, sabe do que estou falando. Membros da família que só querem saber de você quando você tem sucesso, por favor, curtam para apoiar outras pessoas que lutam por uma vida saudável. Limites. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações. A próxima parte mostrará o que acontece quando a verdade encontra os holofotes. De onde você está assistindo e que horas são aí? Eu realmente quero saber. Se esta história chega a outras, pessoas que entendem a importância do DNA. Não é sinônimo de lealdade. Agora, vejamos o que aconteceu quando meus pais decidiram fazer suas exigências. Público. Terça-feira, 15 Sigurd estava há 8 horas em uma complexa cirurgia cardíaca pediátrica quando meus pais... Entramos no saguão VIP do Springfield Memorials.
Viemos ver nosso neto, Dr. Harrison, anunciou minha mãe. A recepção estava alta o suficiente para todos ouvirem. Somos os avós dele, os Harrisons da Harrison Industries. A recepcionista chamou a segurança em vez de Seeger, mas meus pais já tinham vindo. Preparado. Isso é ridículo, trovejou meu pai, sua voz ecoando pelo paredes de mármore. Doamos milhões para este hospital. Nosso neto é chefe de cirurgia. Exigimos vê-lo. Os visitantes pararam para olhar fixamente. Os médicos cochicharam. Alguém começou a gravar com o celular. Minha mãe, sempre artista, tirou um lenço do bolso. Não eram lenços de papel, mas um lenço de bolso com monograma. Ficamos 20 anos longe dele, ela disse. Choramingaram. Só queremos conhecer nosso único neto. A segurança chegou assim que eu cheguei. Lance está ao meu lado. Senhora, senhor, o Dr. Harrison está em cirurgia. Então vamos esperar. Meu pai declarou, sentando-se num banco de couro como se fosse dele. O que, considerando as placas da Harrison Industries nas paredes, ele provavelmente pensou que sim. O chefe de segurança olhou para mim. Senhora Mitchell, como a senhora gostaria que lidássemos com isso? As lágrimas da minha mãe cessaram, instantaneamente. Mitchell, você se casou de novo. Deu ao nosso neto o nome de outro homem. Ele nunca soube do seu nome, eu disse baixinho. Você se certificou disso quando o entregou. A multidão reunida murmurou. Meu. O rosto do pai ficou roxo. Como você ousa? As portas em forma de U se abriram. Sigurd emergiu ainda, de uniforme cirúrgico. O bebê que ele acabara de salvar sendo levado para a sala de recuperação. Ele observou a cena. Segurança estranhos. Com os celulares em punho, 2 idosos bem vestidos causando tumulto, então eu. São essas as pessoas que estão me perseguindo? Sim, eu disse. Então eu quero... Eles foram embora. Ele nem olhou para eles. Meus pais não foram embora. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações. A próxima parte mostrará o que acontece quando a verdade encontra os holofotes. De onde você está assistindo e que horas são aí? Eu realmente quero saber. Se esta história chega a outras, pessoas que entendem a importância do DNA, não é sinônimo de lealdade. Agora, vejamos o que aconteceu quando meus pais decidiram fazer suas exigências. Público. Terça-feira, 15 Sigurd estava há 8 horas em uma complexa cirurgia cardíaca pediátrica quando meus pais... Entramos no saguão VIP do Springfield Memorials. Viemos ver nosso neto, Dr. Harrison, anunciou minha mãe. A recepção estava alta o suficiente para todos ouvirem. Somos os avós dele, os Harrisons da Harrison Industries. A recepcionista chamou a segurança em vez de Seeger, mas meus pais já tinham vindo. Preparado. Isso é ridículo, trovejou meu pai, sua voz ecoando pelo paredes de mármore. Doamos milhões para este hospital. Nosso neto é chefe de cirurgia. Exigimos vê-lo. Os visitantes pararam para olhar fixamente. Os médicos cochicharam. Alguém começou a gravar com o celular. Minha mãe, sempre artista, tirou um lenço do bolso. Não eram lenços de papel, mas um lenço de bolso com monograma. Ficamos 20 anos longe dele, ela disse. Choramingaram. Só queremos conhecer nosso único neto. A segurança chegou assim que eu cheguei. Lance está ao meu lado. Senhora, senhor, o Dr. Harrison está em cirurgia. Então vamos esperar. Meu pai declarou, sentando-se num banco de couro como se fosse dele. O que, considerando as placas da Harrison Industries nas paredes, ele provavelmente pensou que sim. O chefe de segurança olhou para mim. Senhora Mitchell, como a senhora gostaria que lidássemos com isso? As lágrimas da minha mãe cessaram, instantaneamente. Mitchell, você se casou de novo. Deu ao nosso neto o nome de outro homem. Ele nunca soube do seu nome, eu disse baixinho. Você se certificou disso quando o entregou. A multidão reunida murmurou. Meu. O rosto do pai ficou roxo. Como você ousa? As portas em forma de U se abriram. Sigurd emergiu ainda, de uniforme cirúrgico. O bebê que ele acabara de salvar sendo levado para a sala de recuperação. Ele observou a cena. Segurança estranhos. Com os celulares em punho, 2 idosos bem vestidos causando tumulto, então eu. São essas as pessoas que estão me perseguindo? Sim, eu disse. Então eu quero... Eles foram embora. Ele nem olhou para eles. Meus pais não foram embora. 20 anos é muito tempo para guardar rancor. Um rancor como ser derrubada durante a gravidez.
Foi como um aniversário esquecido. Seeger chegou em casa exausto. Olheiras. Sob os olhos dele. Mãe, 3 cirurgias minhas foram adiadas hoje porque os repórteres continuavam tentando entrar na ala O. Desculpe, querida. Vou resolver isso. Não é sua culpa. Ele desmaiou no sofá. Mas talvez se nos encontrássemos com eles uma vez. Não, eu poderia dizer a eles pessoalmente para nos deixarem em paz. Imaginei que eles... Documentos assinados afirmando que você não existe legalmente para eles. Ele ficou em silêncio por um momento. Posso ver esses documentos? Lance estava esperando por isso. Ele tirou a pasta que estava carregando. Durante dias, eles se prepararam para quando Sigurd perguntasse. Foi isso que eles assinaram, disse Lance. No dia em que chutaram sua mãe. Saiu? Leu Sigurd lentamente. Com as mãos firmes como as de um cirurgião, apesar das palavras que deveriam ter abalado qualquer um. 15 de outubro, 2004. Sigurd leu em voz alta. Nós, Robert e Margaret Harrison, por meio deste instrumento, renunciamos a todos os direitos e responsabilidades parentais em relação a Olivia. Harrison e quaisquer filhos nascidos ou não nascido. Sua voz permaneceu clínica, como se estivesse lendo a ficha de um paciente, mas os nós dos dedos estavam brancos. Eles assinaram isso enquanto você estava grávida de mim? Sim. E esta frase. Não reconhecemos quaisquer obrigações financeiras, emocionais ou legais. Eles que escreveram isso. Deles. O advogado fez isso. Eles assinaram. Ele colocou o papel cuidadosamente sobre a mesa, da mesma forma que o manuseava. Bistures. Conte-me tudo, mãe, desde o começo. E foi o que eu fiz. Os 10 minutos... A mala, o banco do parque, o desaparecimento do Owen. Tudo aquilo de que o protegi durante 20 anos. Anos se passaram na minha cozinha enquanto Lance segurava minha mão. Owen Blake é meu pai biológico. Sim, o empreendedor de tecnologia que acabou de declarar falência. Eu fiquei olhando para ele. Você sabia? Eu não sou burro, mãe. Eu sei usar o Google. Owen Blake, formado em Stanford, namorou Olivia Harrison no ensino médio. Ele pegou o celular e mostrou o LinkedIn, de Owen. Ele estava visualizando meu perfil, semanalmente durante 6 meses. Meu menino brilhante, brilhante. Por que você não disse? Alguma coisa? Porque você não disse nada. Imaginei que quando estivesse pronto você me diria. Ele olhou para os papéis novamente. Então, a vovó Helena era sua avó de verdade, a única que te queria. Ela me deixou algo, não deixou? No testamento dela. É por isso que Lance continua checando. Documentos. Lance assentiu. Ela deixou tudo para você com condições. Seu biológico, os avós não podem tocar num centavo se te abandonaram. Quanto? 15 milhões de dólares. Além dos restaurantes. Sigurd riu. Riu mesmo. Eles estão lutando com todas as forças por dinheiro. Eles já perderam. Eles ainda não sabem que perderam, disse Lance. Mas estão prestes a saber. Eles escolheram Bernardinos, o restaurante mais pretensioso de Springfield. Toalhas de mesa totalmente brancas e garçons que julgavam sua comida. Pronúncia de vinho. Obrigada por vir, disse minha mãe, como se tivesse ganhado algo por me trazer. Aqui. Meu pai empurrou uma pasta de couro pela mesa antes que nossa água chegasse. Vamos pular as formalidades. Dentro do contrato, papel timbrado da Harrison Industries, selo corporativo, tudo certinho. Ele disse que os 5 milhões foram depositados imediatamente em um fundo fiduciário para Sigurd. Outros 5 milhões quando ele entra para o conselho. Tudo o que pedimos é uma reconciliação pública e uma foto de família para o anúncio. Vocês querem nos comprar? Queremos investir no nosso legado, minha mãe. Corrigiu, ajustando suas pérolas. Sigurd é um Harrison. Ele deveria se beneficiar de esse nome. O nome que você me tirou e que estamos nos oferecendo para restaurar. O IPO, oferta pública inicial. O lançamento está previsto para o próximo mês. 3 gerações de excelência da Harrison. Indústrias comprovam sua eficácia em grupos focais. Grupos focais. Eles fizeram grupos focais sobre nossa reconciliação. E o Owen? Perguntei. A mandíbula do meu pai. Apertou. O Sr. Blake é um assunto à parte. É porque ele me disse que você o está pagando como consultor? Da minha mãe. A máscara escorregou por um segundo. Isso é um mal-entendido. Lance permaneceu em silêncio até agora. Será? Porque recebemos e-mails sugerindo o contrário. Algo sobre uma comissão de indicação. Você tem monitorado nosso comunicações? Meu pai se levantou.
Isso é ilegal. Não. Owen as encaminhou para Olivia. C. said. Na verdade, ele não é muito inteligente. Eles trocaram um olhar. O mesmo, uma que eles compartilharam quando decidiram meu destino há 20 anos. A oferta continua de pé, minha, disse o pai jogando notas de $300 sobre a mesa. Mas não por muito tempo. Quando eles saíram, minha mãe se virou. Aquele menino merece conhecer sua verdadeira família. Merece sim. Eu respondi. É por isso que ele nunca vai te conhecer, disse Lance. Ele trabalhou até tarde naquela noite, com o laptop aberto e documentos espalhados pela nossa sala de jantar. Mesas semelhantes a evidências em uma cena de crime, que era essencialmente o que eram. Olivia, venha ver isto. A troca de e-mails começou 3 meses antes da primeira notícia sobre Cigar. Meus pais tinham... Estive planejando isso. The Robert Harrison. Harrison Industries para Owen. Blake 204 de e-mail.com. Assunto. Acordo de consulta. Sr. Blake, conforme nossa conversa, o senhor receberá 10% de quaisquer ativos recuperados de a reconciliação com nossa filha. Seu papel é estabelecer uma conexão paterna com SH, alavancando para a maternidade. Cooperação. Estão chamando meu filho de ativos recuperados, eu disse. Continue lendo. Resposta de Owen. Me deixou doente. Fico feliz em ajudar. Olivia sempre foi emotiva. Se eu insistir, ela vai ceder então, ao abordar os momentos perdidos entre pai e filho. Sugiro que coordenemos a pressão. Você de ângulo dos avós, eu pelos direitos do pai. 500 mil adiantado parece razoável. Pela minha participação. Ele está vendendo acesso ao Sigur, sussurrei. Era Lance. Corrigido. Esta troca de e-mails é uma prova de conspiração para cometer fraude e assédio. Mas há mais. Ele abriu o LinkedIn do Owen. 3 dias atrás, ele tinha mandado mensagem para o Sigur. Filho, eu sei. Sua mãe te envenenou contra mim. Mas eu sou seu pai. Eu mereço uma chance. Seus avós concordam. Nós poderíamos fazer isso. Grandes coisas juntas. O legado médico de Harrison aliado à inovação de Blake. Pense no seu futuro. Sigar não me contou porque ele o denunciou por assédio. O LinkedIn o baniu. Ele também, Lance sorriu e enviou. O pedido de falência de Owen foi apresentado ao conselho da Harrison Industries. Aparentemente, eles não gostam de ser associados a empresas falidas. Empreendedores que devem os 2 milhões ao IRS. Eles ainda estão pagando a ele. O conselho era... Votaram ontem pelo encerramento de todos os contratos de consultoria. Seu pai ainda não sabe. Às vezes, o karma precisa agir. Um bom advogado para ajudar. Lance abriu o cofre de Helena com a combinação que ela me fez memorizar. 07. Até 23 de 2005, o dia em que Sigard nasceu, Ele disse que atualizava isso todos os anos, mostrando o documento encadernado em couro. Mas essa cláusula nunca mudou. Folheando para a página 7, parágrafo 4, destacado em amarelo. Deve algum membro da família biológica que anteriormente. Abandonada, deserdada ou rejeitada. Minha filha escolhida. Olivia Harrison ou seu filho. Sigard Harrison tentam reivindicar relacionamento ou bens após alcançar sucesso ou reconhecimento. Eles serão permanentemente impedidos de receber qualquer herança, propriedade ou benefício financeiro meu. Propriedade. Ela sabia que isso ia acontecer. Ela se preparou para isso. Veja. Ele clicou em reproduzir em um iPad. O rosto de Helena preenchia a tela, gravado apenas alguns meses antes de sua morte. Se vocês estiverem assistindo a isso, disse Helena, com a voz ainda forte apesar do câncer. Então Robert e Margaret, os Harrison saíram rastejando, de qualquer pedra de baixo, da qual estavam escondidos. Olá, senhor e senhora Harrison. Sim, eu sei. Exatamente quem você é. Contratei investigadores no dia em que conheci. Olivia Ponto sabe sobre os 10 minutos, a mala. O retrato de família que você virou de cara. Meu pescoço se fechou. Mesmo morrendo, ela nos protegeu. Você jogou fora um tesouro. Helena prosseguiu. Eu a encontrei. Ela se tornou minha filha em todos os sentidos que importam. CH se tornou meu neto. E você? Você não é nada. Fantasmas. Assinaturas em um documento que garante que você nunca mais os machucará. No vídeo, Helena olhou diretamente para a câmera. Olivia, minha querida, eles virão com dinheiro e promessas. Não acredite neles. Você tem tudo. Os restaurantes, investimentos, esta casa. 15 milhões de dólares, tudo em seu nome, protegido por um fundo fiduciário. Eles não podem tocar nisso. Eles não podem tocar em você. Seja livre. O registro de data e hora mostrou que ela tinha... Gravou isso um dia antes de ela morrer. Essa é a parte bonita, disse Lance. Tirando outro documento. Os papéis originais de abandono que seus pais assinaram.
Eu já tinha visto cópias antes, mas o original parecia diferente, mais pesado. Suas assinaturas, ousadas e claras, como se eles estavam fechando um acordo comercial. Eles não apenas te expulsaram, explicou Lance. Eles te emanciparam legalmente e simultaneamente renunciaram a todos os direitos parentais. Mas eis o que o advogado deles aparentemente não explicou. Ou, talvez eles não se importassem em entender. Ele apontou para a cláusula 6. Esta renúncia se estende perpetuamente a qualquer descendente, nascido ou por nascer, do menor mencionado, em perpetuidade. Para sempre. Eles não podem reivindicar direitos de avós porque legalmente Sigur não é neto deles. Eles se certificaram disso há 20 anos atrás. Mas eles estão na TV dizendo que estão mentindo, ou que nunca leram o que eles assinaram. De qualquer forma, este documento é juridicamente vinculativo e irrevogável. Eles poderiam ter contestado isso no primeiro ano, mas depois disso ele sorriu com firmeza. Pensei no meu pai. O diploma de direito de Harvard pendurado no escritório dele, a insistência da minha mãe em ler todos os contratos. Eles sabiam. Eles queriam tanto que eu fosse embora que também abriram mão do próprio futuro. Há mais uma coisa, disse Lance. Se eles continuarem com o assédio depois de vermos esses documentos, podemos entrar com um processo. Ordem de restrição. Acusações de assédio criminal. Eles podem ser presos. Eles jamais arriscariam isso. A reputação deles. Exatamente. Então nós os entregamos. Só tem uma chance de se afastar discretamente. Se não a aproveitarem, tornaremos o caso público. Tudo. No baile de gala. No baile de gala. 500 testemunhas, cobertura da mídia. Tudo o que lhes importa. Reputação, imagem, legado, destruído por eles mesmos. Assinaturas. Pela primeira vez em semanas, sorri. Helena realmente pensou em tudo. Ela te amava, disse Lance. Simplesmente. Essa era a maneira dela de provar isso para sempre. O evento anual Springfield Memorial. A gala durou 3 dias. 500 convidados. Ampla cobertura da mídia e Sigurd dando o show. Palestra principal sobre família, legado e cura. Nós os convidamos, eu disse, segurando o convite da Pearl Shimmer. Os 3. Lance ergueu uma sobrancelha. Tem certeza? Helena nos deixou as armas. Hora de usá-las. Escrevi cada convite à mão. Queridos pais, por favor, juntem-se a nós no jantar de gala memorial de Springfield para receberem sua herança da família Helena. Propriedade Rossi. A documentação formal será fornecida. Olivia. Caro Owen, seu. A sua presença é solicitada em relação ao patrimônio de Sigurd e ao seu estatuto parental. Esclarecimentos legais serão fornecidos. Olivia Harrison Mitchell. Eles vão achar que ganharam, disse Lance, selando os envelopes. Deixe-os pensar, disse Sigurd, revisando seu discurso. Mais tempo. Você quer que eu mencione a vovó Helena, mas não eles? Mencione sua verdadeira avó, aquela que te amava. E quando eles se levantarem para reivindicar crédito, é aí que Lance apresenta os documentos. Tínhamos reservado uma mesa na frente, e o centro para eles. Mesa 1. Impossível não notar. Impossível sair sem que todos percebam. O hospital. O conselho estará presente. Lance observou. Investidores da Harrison Industries. Todos que eles querem impressionar. Ótimo. Eu chamei a coordenadora da fundação. Sim, estamos anunciando a Fundação Helena Rossi para mães adolescentes. 5 milhões. Financiamento inicial. 10 bolsas de estudo para a faculdade de medicina. Tudo estava encaminhado. 20 anos de dor transformados em propósito. E se eles não vierem? Perguntou Sigurd. Eles virão. Seus egos. Não vou deixar que eles percam. Lance consultou as confirmações de presença 1 hora depois. Todos os 3 tinham. Responderam que sim, poucos minutos depois de receberem os convites. Eles acham que ganharam, disse ele. Perfeito. As melhores derrotas acontecem quando a vitória parece certa. O momento da verdade está se aproximando. Se você já teve para se levantar contra aqueles que deveriam ter te protegido, comente força em abaixo. Eu leio cada comentário e estou profundamente comovida. Fiquei comovido com essa comunidade que se apoia mutuamente. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Você precisa ver isso. O que acontece quando assinaturas do passado destroem futuros construídos? Sobre mentiras. A gala está prestes a começar. E todas as câmeras, naquele quarto, ficará registrado o momento em que meus pais aprenderão que algumas escolhas são irreversíveis. Vamos continuar. O salão de baile memorial de Springfield brilhava com a velha riqueza e a nova esperança. Cristal, lustres, orquídeas brancas em todas as mesas e meus pais na mesa 1, comandando como realeza. Minha mãe usava um Chanel vintage, o terno que ela guardava para ocasiões especiais. Meu pai, Felipe, não parava de checar o computador.
provavelmente calculando o momento certo para fazer seu grande gesto. Owen sentou-se ao lado deles, inquieto, em um smoking alugado que não lhe servia direito. Senhoras e senhores, anunciou o mestre de cerimônias. Por favor, recebam nosso palestrante principal. Palestrante, Dr. Sigurd Harrison. Meu filho caminhou até o pódio de uniforme cirúrgico. Não um smoking, não um terno, mas o uniforme que ele havia conquistado salvando vidas. A plateia murmuraram, e os sorrisos dos meus pais se tornaram mais tensos. Boa noite. Estou aqui para falar sobre... família, começou Sigurd. Não a família em que você nasce, mas a família que te escolhe quando você mais precisa dela. A mãe lamentava, supondo que ele se referia a eles. 20 anos atrás, uma garota de 17 anos foi jogada em um prédio. Ela foi expulsa de casa por engravidar. Dormia em parques. Comia em máquinas de venda automática. Não tinha nada além de... A vida crescia dentro dela. O quarto ficou em silêncio. A mão do meu pai congelou sobre a dele. Taça de champanhe. Então Helena Rossi a encontrou. Uma viúva sem obrigação de ajudar. Não havia motivo para me importar. Exceto pelo fato de que ela entendia o verdadeiro significado de família. Helena se tornou minha avó. Ela me deu... mãe, abrigo, dignidade e propósito. Ela me deu a vida. Na tela de LED atrás, para ele, apareceu a foto de Helena. 6 metros de altura, sorrindo, radiante. Tudo o que sou. Sigurd prosseguiu. Devo isso a 2 mulheres. Minha mãe, Olivia Harrison Mitchell, que sacrificou tudo por mim. E minha avó, Helena Rossi, que provou que o amor não tem a ver com laços de sangue, mas sim com estar presente. Meus pais não estavam mais lá. Sorrindo. Esta noite, anuncio a Fundação Helena Rossi para Mães Adolescentes. Sigurd disse, com a voz ecoando entre os 500 convidados em silêncio. Investimento inicial de os 5 milhões. Financiamento, moradia, cuidados infantis, educação e esperança para jovens mães abandonadas por seus pais, suas famílias. A tela mudou. A mensagem de vídeo de Helena começou a ser reproduzida. Olá, meus queridos. A voz de Helena ecoou pelo salão de baile. Se vocês estão assistindo a isso, é porque meu neto Sigurd está fazendo exatamente o que eu sabia que ele faria. Mudando vidas, curando corações, sendo o homem que eu sempre soube que ele se tornaria isso. Minha mãe começou a se levantar. Meu pai agarrou seu pulso, puxando-a para baixo. Família, Helena. Continuando. Não se trata de DNA, sobrenomes ou herança. Trata-se de presença. Quando Olivia mais precisava da família, onde estavam os Harrisons? Quando Sigurd deu seus primeiros passos, pronunciou suas primeiras palavras. Ele realizou sua primeira cirurgia. Onde eles estavam? A câmera percorreu a multidão. Todos os olhares estavam voltados para a mesa 1. Eu deixarei tudo para minha verdadeira família, disse Helena. Para Olivia, minha filha de coração, para Sigurd, meu neto de coração. E aqueles que os abandonaram, disse ela, olhando diretamente para a câmera. Deixo-vos a verdade sobre o que vocês jogaram fora. Fora! Sigurd retornou ao pódio. Quero agradecer à minha família por estar aqui. Hoje à noite. Mãe! Ele olhou para mim. E Lance, que me mostrou o que é um pai. É mesmo? Minha mãe se levantou de um pulo. Onde estão seus avós? Onde estão seus... sangue? Todo o salão de baile se virou para olhar. Não, disse Sigurd calmamente para o microfone. Vocês são estranhos que compartilham o mesmo DNA. Há uma diferença. Como ousam? Você? Meu pai começou. Sr. Mitchell, disse Sigurd. Acredito que o senhor tenha alguns documentos a apresentar. Lance se levantou, pasta na mão, caminhando em direção ao pódio com passos calculados de quem está chegando. Justiça. Isso é ridículo. Meu pai avançou em direção ao palco com o rosto roxo de raiva. Raiva. Somos os avós dele. Temos direitos. A segurança avançou, mas Lance levantou a mão. Deixem que venham. Minha mãe pegou o microfone de uma mesa próxima. Este é o nosso neto. Eles o envenenaram contra nós. Cometemos um erro há 20 anos. Um erro? Eu, de pé, minha voz ecoando sem amplificação. Você me deu 10 minutos para arrumar minhas coisas. Você virou meu retrato de cabeça para baixo. Você assinou documentos condenando a mim e ao meu filho que ainda não havia nascido. A multidão prendeu a respiração. Celulares apareceram, gravando tudo. Aquilo era diferente. Minha mãe gritou. Você estava uma vergonha. Grávida aos 17. Eu era sua filha. Owen tentou se esgueirar em direção ao... saída. 2 seguranças bloquearam seu caminho. Sr. Blake, disse Lance para o microfone do pódio. Não saia ainda. Isso também lhe diz respeito. Eu não sou...
gaguejou Owen. Você não é o quê? O pai biológico, que abandonou uma jovem grávida, de 17 anos, ou o consultor, que estava sendo pago pelos Harrisons para manipular a filha. Meu pai se lançou em direção ao pódio. Você? Não posso provar, na verdade. Lance sorriu, clicando em um controle remoto. Posso sim. A tela acendeu. Tudo por e-mail. A conspiração foi exposta em cartas de 12 metros para 500 testemunhas. Leia. 10% dos ativos recuperados. Lance leu em voz alta. Aperte os botões certos sobre... Senti falta dos momentos entre pai e filho. Ela sempre se emocionava. O terninho Chanel da minha mãe. Ela não conseguia esconder o tremor. O broche de Harvard do meu pai não conseguiu restaurar sua dignidade. Owen parecia que ia vomitar. Sobre os sapatos alugados dele. Vamos discutir, continuou Lance. Os documentos legais que você... Assinadas há 20 anos. Aquelas que extinguiram permanentemente todos os direitos de Olivia e seus filhos. O salão de baile realizou seu... Respirei fundo. Lance clicou novamente. O documento de abandono preencheu a tela. Cada palavra ampliada. Cada assinatura nítida como o dia. Em 15 de outubro de 2004, ele leu: Nós, Robert e Margaret Harrison, por meio deste instrumento, renunciamos a todos os direitos e responsabilidades parentais em relação a Olivia Harrison e quaisquer filhos nascidos, ou por nascer. O documento deu um zoom nas assinaturas deles. Ousado, deliberado, inegável. Isso se estende para sempre, continuou Lance. Para sempre, irreversível. Você não apenas renegou sua filha grávida, você renegou legalmente todos os seus familiares, geração que viria dela. Nós não sabíamos. Minha mãe começou. Vocês não sabiam? Lance puxou outra. Documento. Sr. Harrison, o senhor tem um diploma de direito de Harvard. O senhor sabia exatamente o que estava assinando. A boca do meu pai abriu e fechou como um peixe se afogando no ar. Mas isso não é tudo, disse Lance. Vamos discutir o que acontece quando você abandona alguém e depois tenta reivindicar a herança dessa pessoa. A multidão se inclinou para a frente. Até mesmo a equipe de levantamento de peso parou para observar. Há 20 anos você descartou Olivia. Helena Rossi a encontrou, a amou, criou o neto como se fosse seu próprio filho. E quando Helena morreu, deixou instruções muito específicas sobre os parentes consanguíneos que... Família abandonada. Esse dinheiro deveria ser nosso, gritou meu pai. Nós somos os biológicos, os avós biológicos que renunciaram a todos os direitos. Olhe para a tela, Sr. Harrison. Olhe para o seu... assinatura. Essa é a sua caligrafia dizendo que o charuto não existe para você. A câmera do Canal 7 capturou tudo. Jennifer Chen ergueu o microfone em direção ao palco, transmitindo ao vivo. Todos. Cada pessoa nesta sala, disse Lance. Cada câmera, cada telefone. Todos estão testemunhando a verdade. Você abandonou um adolescente grávida. Você entregou seu neto para a adoção. E agora quer lucrar com o sucesso dele. Que nojo. A tensão era palpável. As pessoas literalmente viraram as costas para a mesa 1. Agora, Lance disse: Vamos discutir o testamento de Helena Rossi. A tela mudou para documentos oficiais de inventário, completos com selos dourados e autenticações. Artigo 7, seção 4. Qualquer membro da família biológica que tenha abandonado, anteriormente, Olivia Harrison ou Sigrid Harrison, deserdada ou rejeitada, será permanentemente excluído de toda a herança, propriedade ou benefício financeiro deste patrimônio. Ela não pode fazer isso, gritou minha mãe. Ela pode e fez. A propriedade é avaliado em 15 milhões de dólares. Os restaurantes, os imóveis, os investimentos, tudo isso. Vai para Olivia e Sigurd. Vocês, senhor e senhora Harrison, não recebem nada. Mas mais. Importante. Lance clicou novamente, mostrando a marcação de tempo do vídeo. Helena saiu. Uma mensagem pessoal para você. Helena apareceu na tela novamente, mas desta vez era diferente. Filmagem. Ela estava olhando diretamente para a câmera, diretamente para meus pais. Robert. E Margaret Harrison. A voz de Helena ecoou. Eu sei que você está assistindo a isso. Provavelmente em uma sala, cheia de pessoas que você está tentando impressionar. Ótimo. Deixe que todos brilhem. Escutem bem. Vocês são a pior espécie de covardes. Jogaram fora um tesouro, porque você temia o julgamento. Eu encontrei esse tesouro. Eu o lapidei. Eu ajudei. Brilhou. Minha mãe desabou na cadeira. Você tinha 10 minutos para arrumar suas coisas. A vida da filha. Então estou te dando o mesmo. 10 minutos para sair deste evento de gala. Saia desta cidade e deixe Olivia e Sigurd em paz para sempre. A partir de agora. Lance olhou para o relógio. São 20h47. 8h57. Se você ainda estiver aqui, eu entro com os pedidos de medidas protetivas,
as acusações de assédio criminal, tudo. O salão de baile estava silencioso, exceto pelo tic-tac do enorme relógio na parede. 9 minutos, anunciou Lance. Meus pais se entreolharam. Depois olharam para as saídas e, em seguida, para as centenas de celulares que registravam sua humilhação. Sr. Blake. Lance se virou para Owen, que estava tentando se encolher dentro do smoking alugado. Vamos discutir seu contrato de consultoria. Os e-mails voltaram a aparecer na tela. Lance. Leia cada uma lentamente, deixando as palavras penetrarem em sua mente. Olivia sempre foi emotiva. Aperte os botões certos. 500 mil adiantados parece razoável pela minha participação. Isso é descontado de... Contexto? Gaguejou Owen. É mesmo? Vamos ver o contexto. Lance clicou na tela. Toda a cadeia. Você abordou os Harrisons. Você se ofereceu para manipular a mãe do seu filho por dinheiro. Você chamou seu filho de ativo a ser recuperado. Sigurd recuou para o microfone, Sr. Blake. Quero que o senhor saiba de uma coisa. Eu já sabia quem o senhor era. Desde os meus 15 anos. Eu pesquisei sobre você. Encontrei suas fotos de formatura em Stanford, suas anúncios de casamento, anúncios de nascimento dos seus outros filhos, aqueles que você não abandonou. O rosto de Owen empalideceu. Eu vi você construir sua vida enquanto minha mãe construía a dela sozinha. Eu vi sua startup, anúncios, suas menções na Forbes, seus cartões de Natal familiares perfeitos e não senti nada. Sabe por quê? Porque Lance Mitchell me ensinou a jogar bola. Lance comparecia a todas as observações cirúrgicas. Lance é meu pai em todos os sentidos que importam. Mas eu sou seu pai biológico. Você é um doador de esperma que agora está falido e desesperado o suficiente para vender o acesso ao filho que você nunca quis. A Receita Federal já sabe sobre sua fraude de falência. Aliás, encaminhamos seus e-mails sobre ocultação de bens para eles. Alguém no... A multidão riu. Então, outro Owen foi cercado pelo som de escárnio de pessoas que antes o admiravam. Respeitavam o nome Blake. Faltam 8 minutos. Anunciou Lance. Sr. e Sra. Harrison. Sr. Blake, sugiro que se retirem. Agora. Meu pai estava ali, tentando salvar sua dignidade em meio ao desastre. Isso não acabou. Vamos processar. As portas do salão de baile se abriram. Um processo... O garçom entrou, seguido por 2 policiais. Robert Harrison. Margaret Harrison. Owen Blake. O garçom foi assaltado. Documentos oficiais. Você está recebendo ordens de restrição de emergência. Ele entregou-as a cada um pacote enquanto 500 pessoas assistiam. Estas são ordens temporárias em vigor. Imediatamente. É proibido aproximar-se a menos de 150 metros de Olivia Mitchell, Sigurd Harrison ou Lance Mitchell. Não. O contato deve ser feito por qualquer meio. Não serão aceitas ligações, mensagens de texto, e-mails ou mensagens de terceiros. A audiência para a guarda permanente será daqui a 2 semanas. Você planejou isso? Minha mãe sibilou para mim. Não, eu disse, levantando-me. Planejei isso há 20 anos, quando você assinou aqueles papéis. Estou apenas terminando o que você começou. O policial deu um passo à frente. Atenção, pessoal. Vocês precisam sair daqui agora ou estarão violando a ordem. Isso é agressão, meu pai, gritou. Esta é a consequência, disse o policial calmamente. Algo que eu... Entendo que você não esteja familiarizado com isso. Você tem 5 minutos antes de ser preso por violação. Minha mãe pegou sua Hermes, bolsa como uma boia salva-vidas. Você vai se arrepender disso, Olivia. A única coisa de que me arrependo é de... Disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem. Passei 17 anos, pensando que precisava do seu... amor. Eles caminharam em direção à saída. Owen vinha logo atrás. Na porta, meu pai se virou uma última vez. Aquele garoto. É o nosso sangue. Sangue? Sigurd gritou. Você drenou o sangue da minha mãe até a última gota e a abandonou para... morta. Helena fez uma transfusão de amor verdadeiro nela. Esse é o único sangue que importa aqui. As portas se fecharam atrás dela. Eles. Todo o salão irrompeu em aplausos. Os aplausos cessaram quando Sigurd retornou ao pódio desta vez. Comigo ao lado dele. Senhoras e senhores, disse ele. Deixem-me dizer-lhes o que realmente viemos celebrar aqui. A tela mostrava uma maquete de um prédio. O Centro Helena Rossi para Jovens Mães, com um custo inicial de 5 milhões. Financiamento. 10 bolsas de estudo integrais. Para a Faculdade de Medicina. Para filhos de mães adolescentes. Alojamento para 20 famílias em um tempo. Cuidados com as crianças durante as aulas. Treinamento profissional, tudo que minha mãe precisava 20 anos atrás. Encontrei em uma mulher extraordinária. Peguei o microfone, todos. A jovem mãe que nos procura receberá o que eu recebi da Helena. Não julgamento, mas apoio. Não vergonha, mas dignidade. Não.
Abandono mais família. A primeira bolsista está aqui esta noite, anunciou Sigurd. Maria Santos, 17 anos, formando-se como oradora da turma enquanto cria sua filha. Maria, você gostaria? De pé? Uma jovem se levantou segurando um bebê, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A ovação foi estrondoso. Maria frequentará o programa PMed de Harvard neste outono. Bolsa integral com moradia no local. Cuidar das crianças, eu disse. Porque era isso que Helena teria feito. Lance se juntou a nós. No palco. Também estamos anunciando que o Conselho da Harrison Industries votou para redirecionar suas doações beneficentes anuais. Os 12 milhões que eles doaram a este hospital ao longo dos anos. Essa quantia será igualada por um doador anônimo para o Fundação Helena. Eu conhecia aquele doador anônimo. Era a economia conjunta de todas as famílias que Helena ajudou ao longo dos anos, retribuindo o favor. Em 1 ano, disse Sigurd, ajudou 50 mães jovens. Em 10 anos, 500. Em 20 anos, quando algumas outras... Uma jovem de 17 anos engravida e não dorme num parque. Ela nos liga. A ovação de pé durou 5 minutos, mas o som mais doce era o silêncio da mesa 1, agora vazia para sempre. 3. Semanas depois, Lance me mostrou as notícias da empresa. As ações da Harrison Industries caíram 30%, disse ele. O conselho convocou uma reunião de emergência. Seu pai foi destituído do cargo de CEO. O escândalo se espalhou para além das fronteiras. Springfield. Hipócritas defensores dos valores familiares concorreram no Wall Street Journal. Os pais que ficaram por 10 minutos foram um dos assuntos mais comentados nas redes sociais durante dias. Alguém vazou as imagens de segurança do momento em que eles estavam sendo escoltados. O vídeo foi publicado. Teve 12 milhões de visualizações. Eles estão vendendo a casa, Lance. Continuou abrindo o anúncio imobiliário. A mansão em Westfield estava anunciada por um valor muito abaixo do mercado. Eles precisam do dinheiro para honorários advocatícios. O advogado deles tentou contestar as ordens de restrição. O juiz não só as manteve, como também eles permanentemente depois de verem as evidências. E quanto a Owen? Pior, o advogado da minha ex-esposa me intimou a apresentar meus e-mails. Descobrimos que ela estava escondendo o dinheiro do Tribunal de Falências enquanto devia $200.000 em pensão alimentícia. Apoio financeiro é crime federal. Ele pode pegar 3 anos de prisão. Não senti nada. Não. Satisfação, não pena. Simplesmente nada. Eles se mudaram para o Arizona, acrescentou Lance. Scottsdale, a irmã da sua mãe, os acolheu. Eles estão morando na casa de hóspedes dela. De uma mansão de 7 quartos para uma casa de hóspedes de galas da alta sociedade ao exílio. A melhor parte? Lance sorriu. Lembra da igreja deles? Aquela onde seu pai era ancião? Pediram para eles encontrarem um novo lugar para realizar seus cultos. Aparentemente, abandonar adolescentes grávidas não está de acordo com os valores delas. Todas as instituições que elas valorizavam, mas pessoas além de mim os rejeitaram. Você está bem? Lance perguntou. Estou livre, eu disse, pois, pela primeira vez em 20 anos, estou completamente livre. Naquela noite, durante o jantar, Sigurd disse, a fundação recebeu hoje uma doação anônima de $50.000. Todos sabíamos de quem não era. 6 meses depois, nos reunimos para nossa reunião semanal. Jantar. A tradição que Helena começou e que nunca tínhamos abandonado. Sigurd esculpiu o assar usando a técnica que Helena lhe ensinou quando ele tinha 12 anos. Então salvei 3 vidas esta semana, disse ele casualmente, como se ele estava falando sobre o tempo. Exibido, provocou Lance servindo vinho da Helena. Coleção. A mais nova tinha 4 meses de idade, continuou Sigurd. Sua mãe era 17, ela me lembrou alguém. Ele olhou para mim com aqueles olhos que ainda viam maravilhas no mundo. Apesar de tudo. Tudo. Contei a ela sobre a fundação. Ela chorou. Mamãe disse que ela estava dormindo no carro há 1 semana. Não mais, eu disse. Ela se muda para o centro amanhã. Esta era a nossa família. Sem necessidade de testes de DNA sem sangue. Não são necessários certificados. Basta presença, consistência e escolha. Da Helena. O retrato estava pendurado onde ficava a TV. Preferíamos olhar para ela do que para qualquer tela. Orquídeas frescas ficavam embaixo dela. Eram trocadas semanalmente as favoritas dela. Estou ficando... Casaremos no mês que vem, anunciei. Lance quase derrubou a taça de vinho. Você deveria... Para me deixar propor primeiro. Helena sempre dizia que eu deveria falar pelo que quero. Tirei o anel que havia comprado para ele. Então, Lance Mitchell, você vai oficializar isso? Sigurd riu. Riu mesmo. Do jeito que ele fazia quando criança.
Mãe, você acabou de me pedir em casamento durante o jantar, enquanto comíamos carne assada. Helena. Sim, com certeza sim. Nós aprovaríamos, disse Lance deslizando o anel no dedo dela. Brindaram com os cristais Waterford de Helena, aqueles que ela guardava para ocasiões especiais. À luz de velas eu quase conseguia vê-la sorrindo. Isso era família. Imperfeita. Não tradicional, mas real, escolhido, permanente. E em algum lugar no Arizona, numa casa de hóspedes, 2 estranhos que um dia chamei de pais estavam aprendendo o que eu já sabia há 20 anos. Algumas escolhas não podem ser feitas. Ser desfeito. Mas escolhas melhores podem ser feitas todos os dias. Obrigado por... Acompanhe minha história. Se você já teve que escolher entre laços de sangue e felicidade, lembre-se disso. Família de verdade. Aparece quando o mundo se afasta. Curta e inscreva-se se esta história te fez lembrar de você. Que a justiça existe mesmo que demore 20 anos. Compartilhe isso com qualquer pessoa que... precisam ouvir que merecem amor incondicional. Comente família se... você acredita em famílias escolhidas, não em famílias forçadas. E se você é aquele adolescente assustado de 17 anos em algum lugar, dormindo no carro ou no sofá de um amigo, você não está sozinho. Há ajuda, há esperança.